Bem, nós vamos falar sobre o capítulo 2 de Contabilidade Empresarial, cujo título é Relatórios Contábeis. Esse capítulo nós tratamos basicamente em relatórios contábeis, mas damos uma introdução também ao balanço patrimonial. Os relatórios contábeis, o próprio nome está dizendo, são resumos periódicos que a contabilidade faz para atender os usuários da contabilidade. Contabilidade é um instrumento de decisão, o principal instrumento de decisão do ponto de vista econômico-financeiro. Então, esses relatórios, esses resumos é que mostram a realidade, a saúde da empresa para se tomar decisões. Na verdade, nós temos dois tipos de relatórios. Os relatórios contábeis obrigatórios, que são aqueles exigidos por lei, que nós chamamos de demonstrações financeiras, e nós vamos enfatizar agora, e os relatórios contábeis não obrigatórios, que são relatórios gerenciais normalmente não exigidos por lei. Dentro do contexto da Lei das Sociedades Anônimas, a gente chama demonstrações financeiras os relatórios contábeis obrigatórios. Das demonstrações financeiras, as quatro principais são balanço patrimonial, principal relatório contábil, mais usado. Depois a demonstração do resultado do exercício, que mostra a eficiência da empresa, se ela teve lucro ou prejuízo, mal-sucedida, bem-sucedida. A demonstração de lucros e prejuízos acumulados, que evidencia o lucro e a distribuição do lucro, qual o destino do lucro, e, por fim, a demonstração dos fluxos de caixas, que mostra, então, como o próprio nome está dizendo, a vida financeira do negócio. Pela Lei das Sociedades Anônimas, as companhias abertas têm necessidade de apresentar duas demonstrações a mais, ou pelo menos uma a mais e uma outra que substitui a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Essa demonstração é a demonstração do valor adicionado, também chamada demonstração do valor agregado, e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, então, que é mais ampla em relação à demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Então nós vamos começar a falar da primeira demonstração, a mais importante, como eu disse, que é o balanço patrimonial. Então, pelo menos uma vez por ano, as empresas necessitam fazer esse principal relatório contábil que identifica a situação econômica, a situação financeira da empresa. O balanço patrimonial é o relatório mais conhecido de todos. Todos nós temos um ativo e passivo. E ele mostra exatamente isso. Então, ele pode ser feito para pessoa física, para pessoa jurídica, para qualquer situação. Então, nós temos o lado esquerdo do balanço patrimonial, o ativo, que são os bens e direitos. E no lado direito do balanço patrimonial, nós temos o passivo, que são as obrigações, e o patrimônio líquido. O ativo sempre dá uma ideia de coisas positivas, favoráveis, né? De maneira geral, a gente chama o ativo de bens e direitos. Então, nós temos os bens, são coisas úteis para a empresa, no sentido de obter resultado, de vender, de desenvolver o seu potencial. E direitos se relaciona mais com papéis, com contas a receber, duplicados a receber. O lado do passivo, nós tratamos de obrigações, que nós também chamamos de capital de terceiros. Então, todas as obrigações que uma empresa tem com fornecedores, com funcionários através de folha de pagamento, com o governo através de impostos e assim sucessivamente, nós tratamos no lado direito, que é o lado do passivo. E o patrimônio líquido, num certo sentido, resume os investimentos dos proprietários. O capital inicial que os proprietários, os sócios, os acionistas, investiram na empresa, e a esse valor inicial, o patrimônio líquido, vai se somando os lucros não distribuídos. Logicamente, os proprietários é que correm o risco do negócio, e em função disso, então, todo lucro pertence ao quem corre o risco do negócio. Então, esse lucro não distribuído vão sendo adicionados ao capital inicial, formando, então, o montante de investimento dos proprietários. Famosa na contabilidade, que nós chamamos de equação contábil, se eu pegar todo o ativo, todos os bens e direitos que uma empresa tem,
e diminuir toda a sua obrigação, o que sobra é a parcela dos proprietários, ou seja, o patrimônio líquido, aquilo que os proprietários investiram. O que é muito importante no balanço patrimonial, a própria explicação do termo balanço, que vem de balança. Isso vem em função do equilíbrio que nós observamos nos negócios entre origens e aplicações. O lado do passivo representa as origens, ou seja, todos os recursos de uma empresa entram pelo lado do passivo. Por exemplo, quando os proprietários investem em recursos, está lá no patrimônio líquido, que é o lado do passivo. Quando um banco fornece financiamento, está no lado do passivo, é uma dívida. Então, isso é uma origem de recursos. E no lado do ativo, nós temos as aplicações de recursos. Então, quando eu tomo um empréstimo bancário, tenho uma dívida, tenho uma origem de recurso e vou usar esse empréstimo bancário para comprar, por exemplo, uma máquina, equipamentos e assim por diante. Então é interessante, se uma empresa tiver 10 de origem, ela só pode ter 10 de aplicação no lado do ativo. Então, se uma empresa tiver 75.846 de origem no lado do passivo, ela vai ter 75.846 no lado do ativo. Daí, então, a gente ter o equilíbrio nos dois lados, o ativo ser igual ao passivo. Por exemplo, aqui nós mostramos um balanço em que tem esse valor 75.846, tanto no ativo quanto no passivo. Então, nós observamos que o valor do patrimônio líquido mais o passivo exigível, podemos dizer assim, em relação às obrigações, formam as origens que geraram, então, aplicações para o ativo. Então, de maneira geral, o balanço patrimonial apresentado no lado esquerdo ativo, no lado direito de quem olha passivo. Normalmente, o balanço patrimonial, como as demonstrações financeiras, deve ser apresentados em duas colunas, ou seja, ano anterior e ano atual.